Se tem uma coisa que eu gostaria de falar para as pessoas, não pense assim, mude seu pensamento, mude radicalmente. Eu ando em São Paulo, 3 dias eu estava em Fortaleza, com 18 anos, com R$ 1.000 no bolso. O que acontece? Um monte de gente querendo voar, não tem avião. Não tem, com Primeira certeza. coisa que eu vou fazer quando chegar em Georgetown é ver sobre como fretar avião. E aí nós ficamos negociando os diamantes durante uma hora e pouco. Ele falou, olha aqui agora quanto eu tenho. $115 mil. Eu falei, como assim? Isso não existe. $15 mil em uma hora? 15%? Como? Vai estudar. Eu levei 10 anos e $500 mil investidos que eu perdi. Mas o sucesso, ele cheira fracasso até 1 minuto antes. Não é? 1 minuto antes de chegar, ainda tá cheirando a fracasso ainda, né? Com certeza. Né? E as pessoas que estão te vendo falam, coitado, para com isso, desiste, vai fazer outra coisa. Né? E antes da gente começar aqui, ó, recado rápido, nós somos da ADN Expert, somos uma agência, uma empresa especialista em criação de negócios digitais, seja para sua empresa, para você que já possui uma autoridade no offline, já tem uma trajetória, um reconhecimento, nós criamos um negócio online para você e trazemos esse reconhecimento que você já possui no offline para o online, e praticamente todo mundo que você está vendo ser entrevistado aqui é também nosso cliente nesse processo. E outra parceira nossa aqui, patrocinadora e parceira da nossa agência, é a Marifa Editora, uma editora especializada em publicação de livros que trazem jornadas, grandes histórias de vida e de criação de empresas, de negócios, para que esses livros também ressoem na sua autoridade. Se você estiver interessado em publicar, em realizar esse sonho, deixar aí plasmado o seu legado através de um livro, fale conosco, também fazemos esse trabalho. A gente não começa esse podcast com nenhuma apresentação, né? Pelo menos essa não é a ideia. Mas eu sempre digo que como você não é um cara conhecido em geral, né, Renato, eu preciso pelo menos dizer que eu chamei você aqui, não porque você já foi um cliente só nosso, já fez um projeto de gravação de autoridade aqui, mas também porque você é um dos caras com uma jornada mais interessante que eu já conheci e conversei. Seja pela sua trajetória, né? E lembra que eu te falei antes das câmeras, eu não faço elogios de graça. Seja pela sua trajetória comercial, vamos dizer, como que você entra isso, e seja pela sua postura, entende? Enquanto pessoa, enquanto empresário, né? Fazendo as coisas no seu trabalho particular, nas suas empresas. E eu sempre, desde a primeira vez que a gente sentou e conversou, eu sempre quis ouvir mais da sua história, dessa jornada. E é por isso que eu te chamei aqui, porque eu acho que quando a gente encontra com pessoas que passaram por uma jornada como essa e que tem muita história para contar, como a gente estava falando antes, acaba que todo mundo aprende um pouco, compartilha um pouco quando escuta essas jornadas e aprende algo com elas. Tem várias maneiras de se apresentar, mas você já deve ter visto que uma das maneiras que eu gosto é quando eu peço para a pessoa contar uma história. Não precisa ser toda a história, não precisa ser, mas conta uma história. Uma história que essa história ela é importante para você. Uma história sua, Renato, que seja importante para você. Você gostaria de compartilhar? Então, e para isso, você consegue extrair através de uma simbiose que eu acredito que haja entre a gente, né? Sim. Porque se não houvesse isso, talvez eu nem contasse uma série de coisas. Não, aqui não vou chegar nesse ponto. Mas, sim, o grande lance da minha vida que marcou assim profundamente para mim foi o fato de eu querer viajar pelo mundo, conhecer o mundo. Então, isso foi um dos pontos que aconteceu quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, que meus pais foram viajar para a praia, né? Eu morava em São Paulo, e eles foram para a praia e não podiam me levar, só iam levar minha irmã. Então eu fiquei com a minha avó e falei para ela, olha, quando eu crescer, vou viajar o mundo todo. Que Eles legal. vão ver. E foi o que acabou acontecendo, né? Só que para isso eu sabia que eu tinha que falar um idioma, que no caso seria o inglês, e ter dinheiro, né, para viajar. Então, essas duas coisas que eu sabia que seriam importantes para mim, para conquistar. E eu tinha só 10 anos e eu falei para minha mãe: eu quero trabalhar, arruma um emprego para mim. Eu quero começar logo, porque eu já estava estudando inglês, né? Comecei cedo, comecei com 10 anos de idade. E aí a minha mãe falou: tá bom, vou ver se eu arrumo um emprego para você. E ela acabou me arrumando um emprego numa joalheria. Nossa. E lá eu me apaixonei por pedras preciosas. E uma delas
que se destacou foi o diamante. E me apaixonei pelos diamantes desde cedo, comecei a aprender. O meu patrão me mandava na cidade, no centro de São Paulo, né, para comprar brilhantes para ele fazer as joias. Então ele falava, olha, você olha bem com a lupa para ver se não tem. Ele falava carvão, que não tem nada de carvão, né? Hoje, depois de muitos anos, claro, que eu aprendi sobre diamantes, eu sabia que não era carvão, eram inclusões metálicas ou qualquer outro cristal. Mas foi incrível isso, né? Porque eu comecei logo cedo com os diamantes e depois disso aconteceram várias coisas que eu acabei passando para outras áreas, né? Depois dessa jornada da joalheria, que eu comecei cedo, eu fiquei até os 14 anos de idade lá. E naquela época, o interessante para um adolescente, classe média, era trabalhar num banco. E o melhor banco para se trabalhar era o Banco do Brasil. Era o que Sim. se tinha de melhor na época. E como minha mãe tinha amizade com um senhor que trabalhava lá, numa posição administrativa, ele falou: olha, se seu filho quiser, eu posso arrumar uma vaga para ele no Banco do Brasil. E ela falou: perfeito, então. E aos 14 anos eu comecei a trabalhar como bancário. Fiquei lá, você poder ficar, eu era menor aprendiz no Banco do Brasil. Podia ficar até os 17 anos e 10 meses. Depois tinha que sair. Aí, caso fosse livre do exército, saísse livre do exército, poderia voltar como contínuo ou então prestar um concurso para pegar um cargo mais elevado. E como eu fui livre, saí livre do exército, me falaram, Renato, você vai continuar conosco, né? Você pode começar a trabalhar como contínuo agora. Falei, olha, muito obrigado, mas não vou continuar em banco. Hã? Como assim? Você está no Banco do Brasil, o melhor lugar que você tem. Um emprego ótimo, você trabalha só 6 horas por dia, ganha um bom salário. Eu falei, mas eu quero dar aula de inglês, porque eu tinha estudado inglês, né? Tinha feito 7 anos de inglês e eu queria dar aula de inglês. Só que quando eu fui na primeira escola para dar aula de inglês, me rejeitaram. Falou, não, você é muito bom, você tem um jeito para professor e tal, mas você é muito jovem, então não dá para colocar você tão jovem numa sala de aula. Então eu falei, tudo bem, não tem problema. O que eu fiz? Fui para outra escola e lá eles me receberam de braços abertos. Falaram, não, você pode começar hoje? Falei, agora. E comecei a dar aula, eu já tinha feito um curso preparativo para professor, comecei a dar aula de inglês numa outra escola e foi fantástico, né? Porque aquilo me abriu o caminho que eu queria Com certeza. para começar a jornada que o intuito era viajar. Até então, já estava com 18 anos e eu pensava em ir para os Estados Unidos ou ir para a Europa para conhecer, mas só que não aconteceu nada disso, né? Não, mas eu acho incrível uma coisa aqui, né? Por que que eu começo a nossa conversa assim? Você vê o poder de uma história. Essa história, né? Que você conta de você com 10 anos, de você deixar de ir, tá? E aí você vai pra uma joalheria. Como é uma pequena. Você entendeu a essência disso aqui. Porque como essa pequena história tem a sua alma lá, a sua essência. Até hoje você é um menininho, não é? Que gosta de Com joias certeza. e quer viajar o mundo, né? Ainda quero viajar mais. Não, mas é lindo, é bem isso mesmo. Você entendeu exatamente a pergunta. Esse é o intuito que, como a gente consegue, com uma pequena história, mergulhar ali, né, profundamente e ir para uma apresentação muito mais profunda do que, fale sobre você, o que você faz, sabe? Que acaba ficando muito no como, né, e não o porquê eu fiz as coisas, né? Exato, exato. Então, Então, e eu continuava naquele intuito de querer viajar, e só que, como professor de inglês, ganhava muito pouco, né? Então, eu fui trabalhar numa escola também como professor e eles me ensinaram um segredo que tinha na escola de marketing, que era para colocar bastante aluno, vários alunos na escola. E eu aprendi aquele sistema, né? Que eles criavam o próprio material e vendiam esse material e o aluno não precisava pagar a mensalidade, ele pagava só, comprava o material e ganhava o curso. 6 meses, dependendo da quantidade de material que ele comprasse. E o que que eu fiz? Eu sou paulistano, né? Nasci em São Paulo, criado. Eu fiz o caminho inverso aos nordestinos. Eu peguei e fui para o Nordeste. Eu havia planejado de ir para Recife. Eu falei, vou para Recife, vou trabalhar lá. Só que a minha prima tinha acabado de chegar de Fortaleza, foi passar férias em Fortaleza,
E eu falei para ela que queria ir para Recife e tal. Ela falou: Não, Renato, vai para Fortaleza. Cidade linda, você vai adorar, vai para lá. Eu falei: Então tá bom, vou para Fortaleza. Eu peguei, fui para Fortaleza. Mas assim, sem ter nada pronto lá. Nada, com R$ 1.000 no bolso. Hoje, dinheiro de hoje, assim, tipo R$ 1.000. E de ônibus, né? Peguei o ônibus em São Paulo. 3 dias eu estava em Fortaleza, com 18 anos, 18 para 19 anos, 18 anos. com R$ 1.000 no bolso. O que acontece? Medo, né? Eu falei, puxa, agora eu tô on my own, né? Sozinho aqui, preciso dar um... E eu peguei e fui morar numa pensãozinha, né? Um quartinho simples, e era uma rede, não tinha nem cama. Era uma rede, falei, não, tranquilo aqui para mim, um cara com 18 anos, não tem problema nenhum, né? Só alegria. Só que aí eu fui procurar emprego como professor de inglês e eu fui na melhor escola que tinha lá, né? Eu já tinha um certo traquejo e eles me falaram, olha, dá, você pode trabalhar aqui sim, mas só vai ter 2 aulas por semana e é o que a gente tem para te oferecer no momento. Aí eu falei, tá bom, e quanto que eu vou ganhar? Ah, tanto. Aí eu falei, ok, eu vou pensar e volto. Pode ser? Pode voltar amanhã ou depois. Só que eu pensei, poxa, isso aqui não dá para pagar nem a pensãozinha onde eu moro, não dá para comer, não dá para fazer nada, não vai dar certo, tem que procurar outra coisa. Meu intuito era ter uma escola de inglês, porque eu já sabia como fazer Ah, isso, só sim. que não tinha grana para fazer. Então eu fui numa escola chamada York Schools, que era de um dinamarquês, que morava em Fortaleza há mais de 20 anos, apaixonado por Fortaleza. Pensou um cara sair da Dinamarca e Poxa. ir para Fortaleza, é meio diferente, né, o ambiente, ele se apaixonou. E eu fui na escola dele para dar aula de inglês e gostei dele, houve uma simbiose também com a pessoa, o Mister Frank, e falei, olha, você tem quantos alunos aqui na sua escola? Ele falou, não, aqui a escola é grande, tem 10 salas, mas eu só tenho 6 alunos. Falei, você está brincando, Mister Frank? Vamos colocar 1.000 alunos aqui? Como? Falei, olha, eu tenho um sistema que eu aprendi em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Que é um marketing sensacional. Se você quiser, eu te explico tudo. Ele falou, não, me explica, eu quero saber como funciona. E eu fiquei explicando durante vários dias para ele. Nisso, ele gostou de mim também. Ele falou, você está onde aqui? Eu falei, na pensãozinha. Ele falou, não, sai de lá, aqui tem um quartinho com rede, você coloca uma rede lá e pronto. Já começou a melhorar, né? Que eu não tinha que pagar nada, fui convidado. Eu sei que, para resumir a história, ele achou fantástica a ideia. A princípio relutou um pouco, falou: já tive sociedade com um cara aqui, não deu muito certo, no fim acabamos brigando e tal. Eu falei, não, mas comigo é diferente, comigo você vai ter um cara que trabalha de manhã, à tarde, à noite e faz tudo certinho, não vai te causar problema. E o cara com 18, 19 anos, não quer saber de papel, não quer saber de contrato, não quer saber de nada. Eu Sim. queria ter uma escola de inglês para trabalhar. Ah, verdade, né? E ele falou, então, vamos trabalhar, você é bem-vindo aqui. Só que nós tínhamos que criar o material, né? E aí começamos a escrever. Eu escrevia as histórias, ele fazia a parte gramatical e começamos a montar os livros. Escrevemos 3 livros, uma coleção de livros que é o que a gente vendia para oferecer o curso. E ele financiou tudo. E em 3 meses nós estávamos vendendo curso de inglês. Eu sei que com um ano nós tínhamos 4.000 alunos na escola. Meu Deus, olha só. Foi um sucesso fantástico. Fortaleza não tinha ninguém fazendo o que a gente fazia. Eu trouxe o sistema de São Paulo, me dei super bem. Passou um ano, ele falou, Renato, vamos montar uma filial? Eu falei, vamos montar em Recife. Fica a 800 quilômetros de Fortaleza. Fomos para Recife, no bairro de Boa Viagem, alugamos uma baita de uma casa, lindíssima casa, montamos a escola toda e quando ia dar início, ele falou, ele chamava de Senhor Renato, eu tenho uma proposta para fazer. Eu falei, qual? O senhor fica com essa escola e eu fico com a escola de Fortaleza. O que o senhor acha? Fechou. Então, logo, muito obrigado, foi um prazer conhecer. Continuamos amigos por muito tempo. Ele já faleceu, infelizmente. Ele já era bem mais velho que eu, né? Eu tinha 19 anos, ele tinha uns 50, 60. E eu acabei ficando com a escola de Recife, coloquei mais 4.000 alunos lá. E aí, finalmente, eu tinha grana para viajar. E eu falei, conheci um professor lá de Recife que falou, Renato, me vende sua escola. Eu falei, vendo portanto. Ele falou, é minha. Eu falei, então, maravilha. Vendi a escola e fiz o quê? Coloquei o mochila nas costas, aquele mochilão, sabe aquele mochilão que o pessoal usa para viajar? E peguei
me mandei para a Europa. Minha ideia era a seguinte: eu falei, vou ficar um ano viajando, eu tinha grana muito mais para fazer muito mais coisa. E quando eu voltar, eu vou montar um negócio em São Paulo e começar com essa grana que eu tenho. Coloquei, apliquei lá na poupança, fiz um investimento e fui para a Europa. Estava aí com uma boa grana no bolso, fui viajar. Comecei por Portugal, Espanha, dei a volta na Europa inteirinha, viajando. Fiquei 6 meses viajando. Até que chegou uma hora que eu parei lá em cima, que eu queria ficar um tempo em Londres, porque Sim, como eu claro. falava inglês. Só que quando eu cheguei lá em Londres, eu vi que eu não sabia inglês, porque eu tinha estudado inglês americano no Brasil. E lá era o inglês britânico. Nossa. Então, É. eu falava, puxa, será que eu não sei falar inglês? Falar eu sabia, mas eu não entendia o que eles O falavam. sotaque é terrível, Sotaque né? totalmente diferente, eu não estava acostumado. Eu vou assim, umas 2 semanas, 3 para eu acostumar. E tinha também um outro sotaque que se chamava Cockney, Cockney accent. E aí você não entendia nada mesmo. Não sei se você sabe como é que é. É, Tipo, eu sei de escutar e falar, parece que exato, você não entende fala meio pra nada. dentro, né? Assim, É, meio. e eles têm umas palavras que não existem É. no vocabulário. Então, resumindo a história, eu acabei chegando finalmente e fiquei morando em Londres. E lá eu fui trabalhar num restaurante, numa pizzaria. Que eu falei, bom, pizzaria em São Paulo vai ter tudo a ver, né? Fui numa pizzaria chamada Deep Hand Pizza. E foi uma experiência incrível, né? Porque tinha gente do mundo todo trabalhando lá. O meu gerente era um iraniano, Que legal. gostou demais de mim, porque eu me dedicava, sempre gostei de me dedicar ao que eu Sim. fazia. Então eu me dedicava e falou, puxa, você pode ser gerente de uma loja tal. Eu falei, tudo bem, talvez um dia, né? Mas a minha intenção era voltar para o Brasil, eu não queria ficar tanto tempo lá, eu queria ficar uns 6 meses, que era o tempo que tinha. Quando você entra na Ah, Inglaterra, sim. você tem até 6 meses para ficar numa boa, você não precisa justificar nada. Se saindo antes, não tinha problema. Então é o que eu tinha em mente, ficar 6 meses em Londres e depois voltar para São Paulo. E foi o que eu fiz, né? Só que aí eu tive a minha primeira grande decepção em termos financeiros, né? Porque ao longo da minha vida eu quebrei algumas vezes. E essa foi a primeira vez. Por quê? O que aconteceu? Eu tinha deixado uma boa grana na poupança que eu pensava, quando eu voltar, eu posso comprar um apartamento, eu posso montar um negócio, eu posso fazer uma série de coisas, né? Só que veio um tal de Dilson Funaro, não sei se você Não. lembra dessa história, que mudou totalmente a economia. Ele desvalorizou, era cruzeiro naquela época e passou para cruzado. Sim. E quando eu cheguei, dava para comprar um carro só, a grana que eu tinha. Tinha mudado radicalmente. Eu falei, puxa, e agora? Eu vou ter que arrumar um emprego, porque montar negócio não vai ter condição. E aí começa uma outra longa história, né? Porque o plano que eu tinha não deu certo quando eu voltei. Eu estava com uma bagagem cheia de ideias na cabeça, mas não tinha nada para investir. Então eu falei, vou viajar pelo Brasil. Peguei, parti para Brasília, fiquei um tempo em Brasília. Eu queria ver se ia arrumar um emprego como locutor de rádio. Né? Todo mundo falava que eu tinha voz boa e tal. E eu pensei, poxa, eu podia trabalhar como locutor. Procurei, não consegui nada. Ninguém me dava nem atenção. Falei, não, não é minha praia. E continuei viajando. Passei por Cuiabá, subi, fui para Porto Velho, Manaus, cheguei em Boa Vista. Eu falei, bom, aqui eu vou para Venezuela. Qualquer coisa eu me mando de volta para Londres, porque lá eu sei que eu trabalho numa boa, né? Só que aquelas coisas que acontecem na vida não foi nada disso que aconteceu. Eu acabei conhecendo um cara em Boa Vista que era diamantário, né? E aí me lembrou dos tempos que eu trabalhava A joalheria. na joalheria com os diamantes. E fiz amizade com ele era carioca. Falou, Renato, eu vou para Guiana Inglesa. Lá em Georgetown tem diamantes maravilhosos, só que eu não falo inglês. Pô, verdade, né? Guiana Inglesa, assim, e devia ser uma terra complicada, né? Nessa época. Olha, eu achei fantástico. Só teve algumas coisas que aconteceram, né? Porque, claro, né? É, Viajando, eu fui de Boa Vista, eu fui de ônibus até a divisa, né, com o país, que é uma cidade chamada Letton. Chegando nessa cidade, o que acontece? Não tem estrada para chegar em Georgetown, que é a capital onde a gente ficaria. Ele tinha uma casa lá de um amigo dele onde nós moraríamos. Eu sei que para nós pegarmos o voo de Letton para Georgetown, não tinha um voo regular.
Existia a Guyana Airways, mas eles estavam com problemas, os aviões não estavam voando. Então, o que que tinha? Tinha um avião particular que vinha de vez em quando, e quando ele aterrissava em Latham, que era numa uma pista de pouso que tinha vaca, o pessoal tem que espantar as vacas da pista para o avião descer. Quando ele descia, tinha a galera da Guiana, os guianenses, tudo com dinheiro na mão, gritando eu, para pegar o voo. E lá 80% da população é negra, então era só aqueles negros de 2 metros de altura, com dinheiro na mão, empurrando a gente, não deixando a gente passar. E eles pegavam os passageiros e nós ficávamos, não fomos no primeiro voo. Falei, e agora? Ah, não, fica tranquilo, aqui 3 dias eles voltam. Hã? Que maravilha! Aí passou 3 dias, voltou o avião e era como se fosse o último avião saindo do Vietnã. Que loucura, hein? Loucura! Todo mundo com dinheiro na mão. Puxa, agora eu falei, esse é um negócio que pode ser feito aqui, hein? Um monte de gente querendo voar, não tem Não avião. tem, com Primeira certeza. coisa que eu vou fazer quando chegar em Georgetown é ver sobre como fretar avião. Venho buscar esse pessoal todo dia aqui. Não deu outra. Cheguei, finalmente, depois acho que de uma semana, consegui voar. Esse meu amigo, eu ajudava ele a comprar os diamantes, porque ele não falava inglês, então eu Sim. trabalhava como intérprete para ele, era funcionário dele como intérprete, ficava na casa, tinha moradia e tinha uma graninha, assim, pouca coisa. E falei para ele, olha, eu quero ver esse negócio dos aviões. Ele falou, não, vai lá, fica à vontade, faz o que você quiser. Fui lá no aeroporto, um aeroporto local que tinha, Ogle Airport, um pequenininho aeroporto de monomotor e bimotor. Conversei com o piloto, tal, dá para fretar um avião? Dá, tranquilo. Você quer ir para onde? Eu falei, quero ir para Letter. Mas você quer o quê? Monomotor? Eu falei, não, eu quero um bimotor para 10 pessoas. Ele falou, temos. Maravilha, ia ficar quanto? Tanto. Tinha uma graninha, já que eu tinha ganho dos negócios que tinha feito com diamantes dele, que ele me dava uma grana, e como intérprete também. Eu sei que eu consegui fretar o primeiro avião e pá! Eu e o piloto já falei para ele, falei, olha, eu vou levar um pessoal. Ele falou, não, você pode levar quem você quiser. Tem um pessoal piloto e você me pagando, tudo tranquilo. Levei um pessoal. O telefone na casa onde eu morava, não esqueci até hoje, era 54747. Esse telefone era disparado, porque eu fiz uma propaganda na televisão. A propaganda era assim, era só um letreiro que passava na TV. Quer voar para Latam? Ligue e tal. O telefone tocava o dia inteiro. Então, o que acontecia? Eu não conseguia levar todo mundo, eu só conseguia um voo por dia. Até então era isso, né? E eu vendia as passagens, eu acompanhava, o pessoal ia até Latam, voltava, fazia tudo. Eu sei que tinha um cofre na casa e lá era dólar guianense, né? Sim. O cofre era lotado de grana, a gente pagando adiantado para um mês, tinha Meu Deus. reserva assim para um mês, e eu não dava conta. O que aconteceu? Os caras do aeroporto viram o que eu fazia, falaram, esse cara é brasileiro, acabou de chegar, está ganhando dinheiro aqui, vamos cortar ele. O que aconteceu? Cadê o avião? Não, hoje não tem avião. Falei, como não tem? Estou fretando, estou pagando. Não, não tem. Problema de combustível, nós estamos com falta de combustível. Começaram a inventar um monte disso e nunca mais me alugaram avião. O que eu fiz? Peguei e fui para Boa Vista e chamei os brasileiros. Falei, olha, está acontecendo isso, vamos para lá. Falei, não, mas a gente não pode entrar lá e ficar voando lá dentro. Falei, como não? Vamos para lá, é só pegar o avião. O cara jovem não está nem aí. É, Essa foi uma das grandes aventuras que eu tive fora do eu Brasil. fico, você conta tudo isso, né, Renato? E eu fico pensando no outro caminho, num mundo paralelo, o Renato banqueiro. Banqueiro não bancário, né? Lá Assim, sentado até hoje, lá fazendo, né, sei lá, processo administrativo no banco. Imagina que tristeza, né? eu costumo pensar sobre isso. Eu me coloco na seguinte posição: já imaginou se fosse outra pessoa? Como que eu pensaria? Né? Então é desse jeito. Né? Se eu tivesse aquela mentalidade, não, eu quero um salário, eu quero ficar aqui ganhando um dinheirinho por mês, vou ficar aqui com segurança trabalhando. Tanto que os funcionários do banco falavam para mim, Renato, cuidado, hein? Você vai deixar o Banco do Brasil? Eu dava risada. Eu sempre falo que eu sempre fui um péssimo aluno no ensino médio, porque eu achava tudo muito chato, né? Eu batava as aulas para ficar lendo livros de filosofia e de poesia. Mas quando eu fui fazer vestibular, eu queria muito passar na federal para filosofia. E a nota de corte não era tão baixa, porque muita gente do direito fazia, pessoas mais velhas. Era uma nota de corte, na época, significativa. E eu estudei assim, aí
tirei uma nota super boa na redação, no curso, e assim, sei lá, se fosse. Eu ganhei bolsa pra fazer direito, né? Se eu quisesse fazer direito, eu falei, não, eu quero fazer filosofia. Meu pai viu isso e falou assim: não, você vai prestar concurso público. E eu lembro que eu falei pra ele: não, Deus me livre, vai que eu passo. Eu Vai que eu falei, dou azar de passar. falei pra ele assim, falei, não, pai, eu não. Falei, por que não? Falei, não, vai que eu passo. Aí, não, eu não quero, eu quero viajar, quero fazer um monte de coisa, eu quero sair de Cuiabá, quero fazer, né? E foi exatamente, não fiz nenhum concurso público. E Porque ele entendeu isso, meu né? pai, eu acho que ele nunca esperava muito de mim, né? Porque eu acho que assim, eu sempre trabalhei muito. Com 14 anos já tava entregando gás e água, moto, né? Então, assim, depois trabalhei como faxineiro Você queria ganhar dinheiro também. eu com 14 anos tava entregando gás, água, assim, dirigindo moto pela cidade toda, com 14, 16 anos. Depois, quando eu fiz 17, eu entrei como faxineiro de um shopping, né? E aí fiquei lá por uns 2 anos ainda, aqui na cidade mesmo. Então, assim, e meu pai não achava que eu ia fazer muita coisa na parte de educação, né? Eu acho que não esperava muito de mim. Meu pai é uma pessoa muito simples, né? Quando eu falei que passei na faculdade, ele falou, mas a gente não pode pagar. Eu falei, mas é público, mas a gente não pode pagar. Eu falei, mas é público, ele não sabia, né? Então, respondendo sua pergunta, acho que ele não tinha, assim, muita expectativa. Me ajudou muito isso também. Mas olha, eu Ah, queria que que você me legal. falasse um pouquinho porque tem muitas histórias interessantes, mas eu queria que você me falasse alguma história que é história que você hoje vê e ali é uma história do que a gente chama de fundo do poço, sabe? Uma história de passagem, assim. Falar, olha, aqui. Pelo jeito tem várias, né? Mas eu queria que você me Tem. contasse uma nesse sentido. Falar assim, olha, aqui. Porque quem vê, às vezes, a pessoa, vê você hoje. Você hoje, a gente vai falar da sua rotina, do que você faz, né? Assim, em questão de como, hoje ele é um avatar transformado, uma pessoa de sucesso. Mesmo quem vê você na época, eu imagino, tão jovem como uma escola de inglês. Ah, nossa, dele aqui. Mas as pessoas não fazem ideia do processo disso, né? E Sim. principalmente das quebras. Quantas vezes a gente quebra, né? Eu queria que você me falasse desses momentos, e pelo menos de dessas grandes quebras, assim, sabe? Na sua história. Olha, quando ocorreu a grande mudança, foi nessa época que eu tentei esse negócio de linha aérea e acabou do jeito que acabou. Esse meu amigo, eu falava para ele, olha, eu quero voltar para o Brasil. Não, Renato, fica aqui, poxa, aqui é tão bom, tá? Mas eu preciso voltar para o Brasil, eu quero ter um negócio lá, tal. E eu estou vendo que os diamantes, aprendi muita coisa sobre diamantes com ele, porque ele tinha muita experiência em diamantes brutos, que eu nunca tinha mexido. Eu tinha mexido com brilhante, que já é o diamante lapidado. Então eu aprendi muita coisa. Ele falou: tá bom, então se você quer trabalhar com diamante, vai para o Mato Grosso. Lá é o lugar que tem mais diamante no Brasil. Eu falei: puxa, mas eu não conheço ninguém. Ele falou: vai lá que você vai conhecer. E foi indo, voltei para o Brasil. Só que quando eu cheguei no Brasil de volta, eu fiquei totalmente sem grana, né? Não tinha como me locomover. Então, esse foi o ponto de grande mudança. Que quando eu cheguei para trabalhar com diamantes, eu fui numa cidade chamada Juína, que era o maior produtor de diamantes do país. Tinha, assim, diamante um quilo de quilo. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei assim com tipo US$ 200, falando que era comprador de diamantes. Ou seja, totalmente fora da realidade, né? Porque os compradores que iam lá iam com milhares, centenas de milhares de dólares para comprar diamantes. Só que eu era o Renato, com a cara de pau total, que queria comprar diamantes e começar. Só que quando eu cheguei lá com US$ 200, eu já comprei uma pedra, porque o diamante em Juína, ele é totalmente diferente dos diamantes do resto do mundo. Lá na Guiana, os diamantes eram maravilhosos, translúcidos, sabe? Você via dentro do diamante. Em Juína, não. Em Juína, ele era todo encapado, não dá para saber o que ia dar aquele diamante. Então, com os US$ 200 que eu comprei o primeiro diamante, eu descobri que ele só valia US$ 10 Ah, depois. Ou seja, já comecei, já me acabei, encerrei minha carreira rapidamente. Falei, e agora? Como que eu vou fazer? Até que eu conheci um rapaz que depois se tornou meu cunhado. Eu acabei casando com a irmã dele. E ele falou: olha, Renato, se você quiser trabalhar, eu faço uma proposta para você. Eu te arrumo o dinheiro para você comprar os diamantes, só que eu te arrumo na sexta e você tem que me devolver na segunda-feira. E com um lucro de pelo menos 3%. Eu falei: puxa, tá bom. Eu não tinha outra alternativa, então eu aceitei. E eu sei que eu ia nos finais de semana comprar diamantes nos garimpos, e que era uma aventura incrível para mim, coisa que eu nunca tinha feito, né? Então foi um momento bem difícil, assim, principalmente os diamantes de Juína, que eram diferentes, eu não sim. sabia, eu tinha que aprender e tinha que dar lucro, né? Porque eu tinha que dar lucro
para a pessoa que me arrumou o dinheiro. Então eu tive que aprender tudo rapidinho. Eu aprendi que comprando diamantes no garimpo e vendendo na cidade mesmo, né, em Juína, que tinha os compradores que levavam para fora, e eu ia conseguir girar esse dinheiro. E foi o que eu fiz. Eu fiquei fazendo isso durante um bom tempo, até que eu tinha o dinheiro para trabalhar para mim mesmo. E foi quando eu montei a minha primeira empresa de exportação de diamantes e voltei a viajar pelo mundo. Eu falei, agora eu vou fazer um lote. É claro que aconteceu muita coisa em Juína, né? Sim, Até eu imagino. chegar, conseguir fazer o primeiro lote, até que eu consegui fazer um lote de diamantes e exportar para a Bélgica, que era meu sonho, que é um dos grandes centros de Sim. compradores de diamantes do mundo, fica na Bélgica. Então eu cheguei, levei os diamantes para a Bélgica, fiz uma exportação. Lá você, quando chega com os diamantes, você faz uma importação, é tudo facilitado, porque é feito Antuérpia, né? Que é o centro, um dos centros mundiais de diamantes. Eu sei que eu simplesmente explodi. O pessoal, todos queriam comprar meus diamantes, então eu fiz virou uma rotina. Uma semana, um mês eu passava, e um mês eu passava na Bélgica e vendia todos os diamantes. Até que eu aprendi que lá mesmo eu podia comprar e vender na Bélgica. Ou seja, eu não precisava mais nem do Brasil. Eu conheci um pessoal dos Estados Unidos que só comprava pedras, eles gostavam de pedras maiores. Um pessoal de Nova York, chamado Sr. Kaplan. Ele tinha uma joalheria na Sexta Avenida e pegava uma esquina toda da Sexta Avenida. Um quarteirão ali era da família dele. Ele tinha um irmão que nunca trabalhou na vida, porque eles sempre tiveram muita Sim. grana e ele nunca precisou trabalhar. E ele gostava de diamantes, então ele se ele era um dos meus compradores de diamantes, né? Até que eu comecei a fornecer para ele e o negócio foi de vento em popa. Eu vendia na Bélgica, Estados Unidos, Israel, Hong Kong. Comecei a vender diamante no mundo todo. Até que aconteceu aquele 11 de setembro Sim. e o comércio de diamante mudou muito. Começou a ficar bem esquisito. Aí foi outro fundo de E, poço que eu tem, acabei passando. tem uma coisa interessante antes da gente continuar a jornada aí. Primeiro que, na verdade, o Renato ele é bom em relações humanas. Porque dá pra ver que você sempre conhece as pessoas. E essas pessoas, não sei, né? Tipo, tem coisa que não dá pra explicar, mas assim, por ter uma energia parecida ali contigo, de entender a sua honestidade, o que você está fazendo, você tem uma simbiose, como se fosse com aquela pessoa, e ela abre as portas. Né? Então a gente vê que a Verdade. falta de medo, mas assim, uma das principais habilidades suas, com certeza, é relações humanas. Porque não é só a dedicação, tem muita gente dedicada que trabalha de sol a sol, tem muita gente, mas não tem essa, além dessa intrepidez, né, que a gente vê, é essa questão das relações humanas. Eu Né? sempre conheci alguém que me ajudou de alguma forma. É uma questão também de que eu sempre achei que tudo ia dar certo. Isso eu acho que é super importante para qualquer pessoa que quer crescer, acreditar, ter fé. Ter fé em alguma coisa. Fé em Deus, em primeiro lugar. Eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, né? Sou muito dedicado. Falo com Deus diariamente. Procuro pedir para Ele me orientar em tudo que eu fizer, que eu possa ajudar pessoas, né? Que é o meu trabalho hoje, né? Eu trabalho ajudando centenas de pessoas diariamente. As pessoas me agradecem por isso. Hoje eu estou num negócio totalmente diferente, que não tem nada a ver com diamantes, né? Que mais um caminho da vida me levou, que foi através do senhor Kaplan, você vê? Você vê, foi Em Nova também. York, Ah, é? eu fazia negócio de diamantes com ele. Ah, essa história eu conheço, é muito boa essa história, eu conheço. Assim, e Mas ele ficava mexendo no computador enquanto eu vendia os diamantes. Eu falei, eu sempre fui um cara curioso, né? O que você fica fazendo aí no computador? Ele falou, não, eu estou aqui mexendo na bolsa, conhece? Virou para mim o computador e eu vi aqueles candles, né? Aqueles gráficos. Eu falei, puxa, se eu te contar, eu queria trabalhar na bolsa desde os 20 anos de idade. Eu tenho um irmão que trabalhava numa corretora de valores em São Paulo e quando tinha essa idade, 20 anos, eu fui visitá-lo uma vez, mas ele falou, não, Renato, isso aqui não é para você. Trabalhar em bolsa é só para quem tem muito dinheiro. Esquece isso aqui. Então, nunca mais. E só fui voltar depois que eu conheci o senhor Kaplan, que ele me falou, porque ele fez o seguinte, ele falou, ó, estou colocando US$ 100.000 aqui. E aí nós ficamos negociando os diamantes durante uma hora e pouco. Ele falou, olha aqui agora quanto eu tenho. US$ 115.000. Eu falei, como assim?
Isso não existe. US$ 15.000 em uma hora? 15%? Como? Vai estudar. E desde então eu peguei a febre do mercado financeiro e comecei a me dedicar a estudar, estudar, estudar. E levei 10 anos para atingir um ponto de equilíbrio. 10 anos e $500.000 investidos que eu perdi para aprender a usar. Essa é uma das nossas perguntas aqui, né? Uma das perguntas que a gente faz é exatamente essa, né? As pessoas elas vêm assim e não percebem a trajetória. A trajetória é feita de derrotas, né? A pessoa vê né? Na verdade, eu acho que o sucesso, né? Eu não gosto muito dessa palavra porque eu acho que hoje ela é usada tão pessimamente. Chamam as pessoas de ter sucesso porque ela tem popularidade, às vezes, sabe? Em um mundo totalmente idiotizado, né? Então, assim, mas vamos lá, vamos usar a palavra sucesso agora no sentido bom do termo. Mas o sucesso, ele cheira a fracasso até um minuto antes, se não é? Um minuto antes de chegar, você ainda tá cheirando a fracasso ainda, né? Com certeza. Né? E as pessoas que estão te vendo falam, coitado, para com isso, desiste, vai fazer outra coisa. Né? Não acredita. Muita gente acha que pelo fato dele ter nascido numa família simples, não teve instrução, não tem condição financeira, que ele nunca vai conseguir ascender. Infelizmente, a grande maioria pensa assim. E se tem uma coisa que eu gostaria de falar para as pessoas, não pense assim, mude seu pensamento, mude radicalmente. Porque qualquer pessoa que se dedicar a trabalhar, estudar, a qualquer coisa, vai ter um futuro melhor lá Mas na eu acho que além frente. disso, você falou, a pessoa precisa se apaixonar também. Porque tem um porquê, tem uma coisa assim que às vezes só a dedicação e o esforço diário, sabe? Tem uma questão de ver oportunidade. É porque existe, eu concordo com você, me falou, mas existe também essa questão do porquê, é, é, e existe também, eu acredito eu não é sorte, eu não acredito em sorte, né? Mas eu acho também que a vida não é meritocrática. Eu não acredito que a vida é meritocrática, no sentido de que eu acho que a vida, assim, sabe, tem gente que faz muito e no meio do caminho descobre uma doença, entendeu? A vida não é bem meritocrática. Com Eu acho que a vida é certeza. graça de Deus, né? A vida ela é só graça. Mas 100% de acordo. existe uma coisa muito interessante na sua jornada que é essa falta de medo e de senso de que as coisas podiam dar errado. Não é? Você mesmo Uma falou, certa senhor, não loucura, uma é? Uma certa falta de loucura. senso Tanto de que as pessoas próximas falam, não, não acredito que esse cara está fazendo isso. Ele vai se arrebentar. por que que ele não ficou fazendo aula de inglês? Por que que ele não voltou e fez outra escola de inglês? Por que não, né? Mas a questão eu tenho uma história interessante que eu queria compartilhar contigo sobre questão de gemas, né? De joias, né? Eu tava em Assim, Portugal, tava vivendo em Portugal, e eu tava à frente de um processo lá. E aí, na época, quem tava coordenando esse processo era uma instituição brasileira. E eu falei, olha, eu vou fazer o Caminho de Santiago, vamos mandar alguém aí pra ficar no seu lugar. Né? Porque eu falei, vou fazer o Caminho de Santiago, nem sei pra onde eu volto. A gente é muito parecido, né? Falei assim, eu nem sei se eu venho pra cá, se eu vou pra Espanha, se eu vou morar, não você não sei. se entende bem, né? Eu não sei pra onde eu vou, mas eu vou fazer o Caminho de Santiago e depois disso eu não sei. Então manda alguém pra ser o coordenador do que eu tô fazendo aqui. Aí mandaram o Renato, um amigo meu, Renato. Hoje é médico, o Renato. E o Renato chegou lá e só falava de gemas. Ele estava estudando gemas de Olha esmeralda e só. gemas de diamante, e levou uns treinos bons, levou umas gemas, né? Ele tava aqui com acho que em Goiânia, Goiás, não sei, era divisa com uma, mas era de esmeralda. Lá é famoso por isso, né? Aí Goiás. ele chegou lá. Por que que eu tô contando essa história? O Renato chegou lá, foi morar comigo. Eu tava dividindo um negócio com um português pequenininho lá, o lugar, né? Tava lá dividindo, solteiro lá, eu e esse português. E ele chegou e falou: cara, posso dormir aqui no canto? Eu falei, não, pode. O que você vai fazer aqui? Ele falou: não, eu vou trabalhar com gemas. E vou começar a vender essas gemas de esmeralda aqui. Esse cara acabou de chegar aqui, esse brasileiro, né? Ele foi na mesma semana pro Cassino de Estoril, que a gente ficava perto do Cassino de Estoril. Sentou lá no cassino, pediu totalmente quebrado, pediu uma bebida, começou a conversar com os senhores, voltou pra casa já quase fechando o negócio Olha, Você vê uma loucura? Como que abre portas assim, né? Porque ele encontrou alguém lá que também e conhecia. foi no lugar certo Claro, também, né? né? Na besta, né? Então, Um assim, dos melhores lugares lá, né? assim, Cascais, né? Estoril. rapidinho. Tava morando em Cascais. Eu Cascais. morava, na verdade, ali na divisa de Cascais e Sintra, né? Então, que eu trabalhava como vigia florestal ali. Aí ele foi pra lá, assim, e já começou a fazer negócio. Deu uma semana, eu falei, esse cara não vai coordenar nada, já vai começar a vender Querido, esmeralda aqui, né? Depois foi pra Índia, foi pra um monte de olha lugar. só.
Mas é só pra. Renato, chama Renato, Meu né? xará. Eu vou mandar isso aqui pra ele até. Hoje ele é médico, você vê que ele também é do. Né? Mudou radicalmente, Você hein? vê que ele é assim também. Eu achava que ia ser médico quando era criança, né? É. Todo mundo perguntava, o que que você vai ser médico? Jamais seria médico, não tem Mas nada a que, ver que, que, comigo. vai, que você vai ser quando criança? Vou abrir uma escola de inglês, não tinha como você responder, vou vender, né? Com certeza. E, mas o que que Jamais poderia aconteceu? O imaginar. que aconteceu em 11 de setembro que fez com que esse mercado virasse? Deu aquela mudança no mundo, né, em termos comerciais, e o negócio de diamantes ficou ruim, ficou difícil de mexer. E também as empresas grandes começaram a tomar conta dos diamantes, né? Então eu tinha que arrumar um negocinho de imediato para ganhar dinheiro. O que que eu fui fazer? Fui exportar madeira, né? Que era outra história. Mas isso foi assim, um quick business, sabe? Só para. Porque eu tinha contatos na China, já tinha ido 2 vezes à China. Então eu conhecia um pessoal lá, comecei a conversar com eles, falaram, pô, você não tem madeira? Eu falei, olha, eu tenho. Tinha um cunhado que produzia madeira, né? Um dos maiores produtores do Mato Grosso era ele. Então eu conversei com ele, pô, dá para fornecer madeira para os meus clientes da China? Ele falou, claro que dá, dá. Eu comecei a fornecer madeira dele, depois veio uma outra pessoa também comecei a fornecer. Aí aumentou para Curitiba. Eu sei que virou um negócio bom. Mas aí eu queria trabalhar no mercado, né? Eu queria mercado financeiro, Vê que já você tinha não se pegado a febre. contenta, né? Não, não. Já tinha pegado a febre, só não tinha colocado mais grana, porque não tinha, mas já tinha perdido uma boa grana. Eu sei que levou 10 anos, quase 10 anos, 9 anos e pouco, para eu chegar num ponto e começar a entender o que era o mercado e começar a ter lucro. Eu peguei e fui trabalhar para uma pessoa que queria investir na Espanha, nas Ilhas Canárias. Pô, eu conheço, lindo isso, cara. Você conheceu Lanzarote, que é uma ilha pequenininha? Isso é um arquipélago, né? É, Um conjunto eu de acho que ilhas. eu acho que eu conheci só a principal do A vulcão principal ali, é a Palma, né? Palma de Maiorca. Já nem lembro, faz tempo que eu passei um tempo lá. Eu acho que é Palma de Maiorca, a cidade principal, que é maravilhosa, que eu estive lá também. Mas depois eu fui até Lanzarote, que é uma ilhazinha pequena, onde tem uma cidade, a capital se chama Arrecife. E lá eu tinha amizade, porque eu fui domainer durante uma época, né? Eu comprava e vendia domínios de internet. Eu Ah, tive vários domínios. Até o Amazon.com.br foi meu. É incrível, que nem sim. imaginava que ia ter uma loja fantástica como tem hoje, né? Eu registrei a Amazon por causa da floresta. Nossa, hein? Só que como eu tinha 200 domínios, mais de 200 domínios, era caro para você manter anualmente Ah, os sim, é. domínios. Era em torno de US$ 100 por domínio. Então teve alguns domínios que eu tive que me desfazer, eu não conseguia pagar. Mas eu fiquei com diamantes.com. Hoje eu tenho ainda diamonds.com.br. Eu tinha o diamantes.com, que eu vendi na Espanha, o diamantes.com, que eu vendi por uma quantia excelente. E fiz amizade com essa pessoa que comprou o domínio e a gente começou a trabalhar na bolsa junto. Foi quando eu comecei a aplicar um sistema que dava certo. Mas o sistema só nasceu mesmo em 2010, julho de 2010, tem até data do nascimento. Esse sistema que eu uso hoje de negociação na bolsa, que é o Diamonds Trading System, ele nasceu em julho de 2010 em Maceió. Fui para Maceió, fiquei um tempo lá, sabe, para pensar o que eu ia fazer, e as coisas começaram a vir na minha mente, de tudo que eu já tinha feito na Bolsa em 10 anos, e eu criei o sistema e hoje ele funciona redondinho. Muitas pessoas me agradecem Hoje você porque a tem gente. quantos alunos já passaram por você? No total, porque eu comecei a ensinar em julho de 2010, né? Eu trabalhava nos Estados Unidos, na época, no mercado financeiro de Nova York. De lá até hoje, já são quase 16 anos, completo em julho, já passaram mais de 5 mil alunos por nós. Já tive aluno no mundo inteiro, literalmente, porque antes eu escrevia, quando eu trabalhava lá no mercado americano, eu escrevia artigos para as revistas de trading. Tinha uma revista de trading americana, eu escrevi um artigo, mandei para eles, eles publicaram. Canadá, Inglaterra, Austrália. E isso atraiu gente do mundo todo. Conheceu o Renato. Quem é Renato Santos que inventou esse Diamonds? Antes o nome é Diamond Setups. Tem o domínio até hoje. diamondsetups.com. Depois se tornou só Diamonds. Quando eu vim para o Brasil, ele ficou como Diamonds. Mas eu tive alunos do mundo todo. Japão, China,
Índia, Inglaterra, França, o mundo todo. Indonésia, Austrália, Nova Zelândia. Tem até um aluno que eu lembro que foi do lugar mais assim exótico que eu já tive, foi da Ilhas Faroe. Não sei se você já ouviu falar, que fica lá em cima, perto da Lapilândia, Lapland, no para cima da Dinamarca. Ilhas Faroe. São umas ilhas pequenininhas congeladas, sabe? Que E tinha legal, hein? aluno lá. Tem algumas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, tem umas perguntas chaves que a gente sempre faz, que é uma curiosidade que eu fico, assim, olha. O que que fez com que o Renato não se perdesse nesse processo todo? Porque a gente tá, aí, por que que eu quero saber? Eu quero saber, existe uma base aí de Sim. valores, sabe, por que que muitas pessoas teriam se perdido nos sucessos que aconteceram, pô, mexer com garimpo, você entende? Você tem muitas chances aqui de você se perder enquanto pessoa, enquanto valores e enquanto ser humano mesmo, né? Então, o que que você acha que foi essa base, esse santuário que faz com que você, navegando por tudo isso, né, não se perdeu? O jovem Renato não se perdeu. Aconteceram muitas coisas que eu realmente poderia ter me perdido totalmente, mas felizmente eu tive um casamento maravilhoso, uma pessoa que me compreendeu muito bem, soube me ajudar a direcionar nos momentos difíceis, né? Me deu apoio e me ajuda até hoje. Nós vamos completar aí 36 anos juntos, então já Como que é o é nome dela? geni. A Geni, olha, eu praticamente, quando a gente conversou, eu sempre percebo que ela é alma gêmea mesmo, né? Sim, maravilhosa, fantástica. Com certeza viveremos até os últimos dias juntos. E, claro, minha fé em Deus, eu acreditar 100% que Deus não vai deixar nada de ruim acontecer comigo, porque eu quero coisas boas para as pessoas, né? Então, eu acredito e isso me faz ficar tranquilo quanto a Deus. Não, Deus não vai deixar acontecer nada de ruim comigo. Então, acho que isso é super importante. A pessoa crê em alguma coisa que vai levá-la para frente, não vai deixar é, que ele pereça, né, em nenhuma Maravilhoso. situação. Já passei por situações muito difíceis, né, mas em nenhuma delas eu pereci, graças ao bom Deus. E hoje, como que é a rotina do Renato? Como que é os seus rituais diários? Olha, muito trabalho, porque a gente acaba, quando a gente quer ajudar pessoas, as pessoas exigem muito da gente. Então eu acabo me entregando totalmente, né? Eu não precisava trabalhar tanto como eu trabalho 12, 14 horas por dia, sempre pensando em facilitar a vida das pessoas que operam junto com a gente, que estão no mercado junto com a gente. E, claro, também eu quero crescer também, né? Como pessoa, porque ali o aprendizado é eterno. No mercado você está sempre aprendendo alguma coisa. E é claro, se eu for me deixar levar pelo meu ego, assim, porque as pessoas me agradecem, Renato, eu te amo, sabe? Todo dia eu ouço isso. Muito obrigado por você compartilhar seu conhecimento conosco, tá? Então isso é claro, acaba envaidecendo um pouquinho a gente. Mas a gente tem que se manter falando, não, eu só tenho isso porque Deus me deu. E tanto que eu pedi, Deus falou, Tó, faz assim que vai dar tudo certo. E eu passo isso para as pessoas. E hoje você tem tanto as suas operações, os seus trades, quanto uma Sim, escola, né? exato. A gente opera juntos, né, na sala, através do Telegram. A gente tem um sistema e eles conhecem as regras do sistema e sabem exatamente como fazer. E a gente faz isso junto, desde a abertura do mercado até. Olha, a gente já tá indo pra parte final aqui, mas tem uma coisa que não tem como eu não perguntar. Eu tenho, por exemplo, um parente que virou trader. Assim, E perdeu os cabelos tudo, Renato. o meu era pretinho, Mas né? não, assim, nossa, assim, sabe? Saiu de gerência de empresa pra entrar nisso, né? E eu acho que tá, não sei se tá nisso até hoje, mas assim, não que ele não tenha sucesso, ele até começou a operar o que uma vez você falou que nem é o mais indicado, operar dinheiro dos outros e tal. Então, Sim. assim, ele entrou, né? E é uma pessoa extremamente honesta também, nossa, uma pessoa que eu admiro muito. E, nossa, dos irmãos dele, nem foi ele, né? Os irmãos dele, que são meus primos, falaram assim, nossa, ele definhou, assim, ele ficou, porque não é uma coisa fácil, Não, não é você uma tem coisa que ter uma fácil. cabeça boa, porque uma vez que eu mostro para os alunos o que eles têm que fazer, é fácil, só seguir aquelas aí. É bem simples, não é? Nós simplificamos o trading para os alunos. O problema que acontece, maior que eu vejo, é o psicológico. Por quê? Porque ali não é só ganhar, você tem perdas também. Então, se o cara se deixar bater pelas perdas que vão acontecer de tempos em tempos,
A grande maioria dos negócios dão certo, vai tudo às mil maravilhas. Mas um negócio ou outro vai ser de perder. E o que acontece? As pessoas têm medo, as pessoas não gostam de perder. Ninguém gosta de perder. Ainda mais operar com o dinheiro dos outros, às vezes, né? A pior ainda, se for, horrível, né? Eu não recomendo isso a ninguém. Recomendo trabalhar com o seu próprio dinheiro, pouco, começar pequeno e ir crescendo aos poucos, né? Paulatinamente, você vai aumentando o seu investimento. Mas a pessoa tem que gostar. É como você estava falando um pouco antes sobre quem tem sucesso, quem cresce, é a pessoa que gosta. Eu tenho essa experiência com os alunos. Se o cara está ali só pelo dinheiro, ele não É. gosta de operar, é mais difícil. Mas se o cara gosta do mercado, ele gosta do desafio, ele tem uma cabeça boa, um psicológico forte, ele vai ter sucesso. Ali nós temos vários traders que operam conosco. Desde o mais jovem, que tem 24 anos, até o mais velho, tem 73 anos, que trabalha junto com a gente. Esse mais velho e esse mais jovem são muito bons, hein? Os dois. E tem o pessoal da faixa dos 40, que é o pessoal que está se destacando muito bem, e eu fico feliz, né? Mas eu falo porque, assim, as pessoas podem achar que, mas o cara vai ficar sentado ali, clicando, é um trabalho fácil demais. Nossa, eu falo, não, se não tiver psicológico, É, emocional, e o legal é que o sistema que a gente inventou, ele é rápido. Você não precisa ficar o dia inteiro ali no mercado. Você trabalha 1, 2 horas por dia e tchau. Você tem uma meta. Você conquistou aquela meta, vai embora, vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai jogar tênis, vai caminhar, vai, né, jogar golfe, que você gosta de fazer. Então eu procuro passar isso para as pessoas também, para ele não ficar, porque o mercado ele é muito cansativo. Eu, por exemplo, eu faço 2 negocinhos e paro. Depois eu fico com a mente livre, né? Porque eu estou só ensinando. você Eu não imagina, estou né? naquele Sim. estresse do negócio. Fazer 10 pontos por dia, você já tem um salário excelente, né? Só depende do tamanho que você opera. É, Você não pode exatamente. começar grande também, você tem que começar pequeno, e aí você vai crescendo, crescendo, crescendo. Hoje já estou quase 30 anos fazendo isso, né? Sim. Então eu já posso operar um pouquinho maior. Mas quem começa, eu sempre falo, olha, começa com um contratinho, 2 contratos, vai devagarzinho, né? Não, é sempre assim, interessante como você também consegue simplificar as coisas, né? Quando a gente fez o projeto aqui, foi muito fácil, assim, né? A gente conversando e eu te provocando ali, como que você consegue simplificar uma coisa que parece, assim, mercado financeiro, tem gente que fala, não, o cara, sei lá, tem que estar formado em economia para entender, Sim. né? Tem que... E não precisa nada disso. Muita gente acha que você tem que saber para onde o mercado vai, se ele vai subir ou se ele vai cair. E não precisa. Tem uma Ficar, eu carteira. já ouvi que tem que ficar vendo notícia, o Trump mandou, não É, mandou. nada disso. Nosso sistema não precisa de nada disso. Não, muito legal. Os americanos usam o termo trash the news, joga no lixo as notícias que não valem nada. Só notícias importantes, grandes, né? É. A definição da taxa de juros, essa você tem que esperar para ver como o mercado reage. Mas fora isso, é bem tranquilo, né? E assim, olha, a gente já tá. Tem algumas perguntas que são muito importantes, né? Uma das perguntas que eu sempre faço, acho que você viu, é a pergunta de que como que você gostaria que as pessoas falassem sobre o Renato depois que você partir? Como que você gostaria que as pessoas falassem disso? Olha, eu acredito que sentirão gratidão, né? Aqui jaz um aventureiro, batalhador e que teve sucesso nos empreendimentos que realizou. Então, eu acredito que fala, pô, esse cara foi um cara bacana, viu? Porque ele queria ajudar as pessoas, tinha um bom senso de humor e nunca desejou mal para ninguém, nem para as pessoas que causaram mal, eu desejava coisa boa. Né? Eu Sim. acho que a gente não tem nunca odiar uma pessoa. Algumas fazem por isso, né? Principalmente na nossa política, mas eu prefiro nem falar sobre isso porque é proibitivo hoje em dia, né? Do jeito que a gente está aqui no nosso país. Mas a grande maioria das pessoas, com certeza, acredito que gostem de mim, e eu gosto da grande maioria das pessoas com quem eu me relaciono. E se você fosse dar. Você já deu um conselho, mas eu queria que você desse um conselho, né, para outras pessoas que veem você como esse intrépido, né? Essa pessoa que conseguiu, que foi fazendo as coisas que a paixão mandava fazer, né? O Verdade. sonho mandava fazer. Eu acho que um dos conselhos, assim, eu vou te falar da nossa conversa, né? Você poderia dar vários conselhos, ó. Um deles é estude inglês, né? Porque se você tiver, Fundamental. né? Esses dias até uma pessoa falou pra mim, Douglas, você tá dando bastante palestra, como dá seu passaporte? Eu falei, cara, não sei. Ele falou, ó.
deixe seu passaporte certinho, porque se aparecer, né, você tem Exato. que estar ponto, né? O inglês eu acho que é bem por aí, a gente tem que ter um outro conselho que eu tô falando por depois você vai falar, mas eu tô dizendo, Claro. é, não tenha nenhum medo de mudar de empreendimento, né? Seja um empreendedor, cuidado com uma vida fadada por um salário, né, gordo e uma vida vazia, né? Porque às vezes como funcionário público acontece muito isso, né? E eu acho que um dos maiores conselhos seria talvez confie nas pessoas, né? Se você encontrar uma pessoa que você. Porque eu vejo que você, em vários momentos de sua vida, estava confiada ali a uma pessoa que você conheceu há não Sim. muito tempo, né? Não, pouquíssimo tempo. E as pessoas confiaram em mim também, né? Sim, Isso que é é verdade. incrível também. Mas eu acredito que hoje, com a tecnologia, a pessoa pode chegar onde quiser. Então, qual que é o segredo? Estudar, ter curiosidade, aprender alguma coisa. Principalmente hoje que nós temos GPT da vida, né? Temos IAs de várias formas aí, você pode conversar com elas e aprender muita coisa. E o que você não souber fazer, pergunta que ela vai te explicar, ela vai te mostrar um caminho, né? Então, a tecnologia é fundamental na vida de todo mundo. Se for para aprender alguma coisa, aprenda a usar a IA ao seu favor. Porque, infelizmente, vai faltar emprego para quem não souber tecnologia, não souber um pouco de Perfeito. inteligência artificial, né? Isso vai dominar. E, claro, se quiser investir em alguma coisa, foque nas criptomoedas que vão explodir aí na frente, né? Vai haver uma mudança radical no mercado financeiro mundial e as criptomoedas vão dominar o sistema. E Olha, nunca desista do seu sonho. Isso é mais importante. olha, muito obrigado por ter vindo até aqui, né? Ter se deslocado. Muito obrigado pela conversa, pela amizade. Eu É gosto um muito de prazer. você. A gente não se vê muito, mas nem parece, né? Parece que, Não, não, cada vez que eu né? vejo Douglas me ligando, pô, é um prazer. Falar, olha, esse Ah, cara que pô, eu considero demais inteligente, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E a Nath também, sua esposa, manda um abração para ela. E muito obrigado por ter me muito convidado aqui. obrigado, né? Muito obrigado você Fantástico. por ter compartilhado isso com a gente. Oportunidade incrível. Obrigado, Douglas. Obrigado, Renato.